Vigiar e orar. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calça os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Efésios 6 de outubro de 2020. Quase todos nós estamos familiarizados com essa passagem extensa, e, portanto, não vou explicar o parágrafo inteiro, mas enfatizarei apenas o versículo 18, que diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não vou explicar a primeira e a última frase do versículo, mas concentraremos atenção apenas nas palavras encontradas no meio dele. Orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança. O apóstolo diz que devemos estar no Espírito Santo e orar em todo o tempo no Espírito. Entretanto, ainda que não sinta ser suficiente, Paulo acrescenta mais uma coisa, ou seja, vigiar com toda perseverança. Agora, se eu lhe dissesse que você deveria estar vigilante porque o Senhor está voltando, é provável que você entendesse. Se eu sugerisse que você devesse estar alerta quando estivesse sendo provado, porque o Senhor está voltando, você também entenderia. Contudo, a sentença, vigiando com toda a perseverança, da qual Paulo fala, pode ser difícil de compreendermos. Para onde aponta a palavra vigiando? É possível que se refira às orações e súplicas mencionadas antes. O apóstolo está nos exortando a fazer algo, a saber, sermos vigilantes com toda a perseverança em oração e súplica. Ele não diz que o Senhor está voltando e não menciona nenhuma provação, mas simplesmente fala sobre vigiar com toda a perseverança em oração e súplica. Muitos leitores não entendem o que isso significa. Logo, peçamos que Deus nos conceda a luz a fim de que possamos saber o que quer dizer vigiar em oração e súplica, pois se aprendermos a vigiar, teremos aprendido muito em oração a. Devemos ser vigilantes não apenas em consideração à segunda vinda do Senhor e ao perigo ou provação que podemos estar vivendo, mas também em consideração à área da oração e da súplica. Então, o que significa ser vigilante? Significa ter os olhos abertos e estar atento ao menor deslize. O apóstolo deseja que estejamos vigilantes em oração e súplica, e não apenas em provação e aflição, porque nada na vida de um cristão é mais atacado do que a oração. Por isso, devemos aprender muito em oração se quisermos crescer espiritualmente. O momento da oração. Na vida de um cristão, nenhum momento é mais suscetível ao ataque do que o momento da oração. É fácil admitir que, literalmente, não conseguimos encontrar o momento de orar. Por essa razão, a menos que estivermos vigilantes, simplesmente não oraremos. É estranho pensar que você tem tempo para almoçar, receber amigos, visitar pessoas e fazer muitas outras coisas, mas não consegue achar tempo para orar. Na noite passada, por exemplo, você reconheceu que o dia havia passado sem você ter orado de fato. Por isso, decidiu que encontraria tempo para dedicar-se à oração no dia seguinte. Porém, no dia seguinte, no momento planejado para orar, alguém bate à porta da frente, e outra pessoa bate à porta de trás, procurando por você. É estranho que, em outros momentos, tudo está tranquilo, mas no momento da oração muitas coisas estranhas começam a acontecer. Se você desejar encontrar tempo para as outras coisas, encontrará. É apenas quando você tenta encontrar tempo para orar que não consegue.
Muitos estão surpresos com tal experiência. Você deve reconhecer a necessidade de estar vigilante com a oração. Você precisa abrir os olhos e vigiar. Você não pode deixar de orar porque não tem tempo. Em vez disso, deve verificar por que não está tendo tempo. Perceba, por favor, que tudo é obra de Satanás. Ele está tentando perturbá-lo e, de propósito, cria obstáculos para impedi-lo de orar. Deixe-me ser franco, o motivo pelo qual os cristãos de hoje não oram direito deve-se ao fato de eles nunca terem examinado esse assunto e mantido vigilância a fim de não permitir que o momento da oração passe despercebido. Por isso, os cristãos têm tempo para estudar a Bíblia, mas não encontram tempo para orar. E é aí que Satanás prevalece. Ele sabe que se os crentes não tiverem tempo para orar, eles não vão orar, e, assim, o diabo não será limitado de nenhuma maneira. Sabemos que, quando vigiamos, vigiamos em virtude de haver algum perigo. Quando estamos em guarda, é devido ao inimigo estar por perto. Sem nenhum perigo ou inimigo nos cercando, não temos necessidade de ser cautelosos. Em outras palavras, sempre que há necessidade de estar alerta, deve haver um inimigo ou algum tipo de perigo adiante. Logo, precisamos estar atentos no tempo de oração e súplica. Devemos encontrar tempo para orar. Se esperarmos o tempo livre para orar, nunca teremos a oportunidade de fazê-lo. Todos os que desejam trabalhar com o ministério de intercessão ou progredir na vida de oração devem criar o momento de separar um período para orar. Guardemos esse período e seguremo-lo com firmeza. Devemos fazer a oração de proteção pelo tempo de orar. Ore para que o momento de oração não seja perdido, pois com a perda passaremos a não orar. Que todos os que desejam servir a Deus tenham em mente que o momento de oração é o período em que devem separar-se. Andrew Murray disse, certa vez, que alguém que não tem um horário planejado para orar acaba não orando. Sem separar um período especial para a oração, ninguém terá tempo de orar. Além disso, mesmo depois de a pessoa ter decidido um horário, ela deve usar a oração para proteger esse horário. Ela deve cercar esse tempo com oração para que o inimigo não o roube. Isso é o que indica a expressão vigiando. O cristão deve vigiar as preocupações antes do momento de orar. No momento de orar. Não devemos apenas tomar cuidado com o tempo de orar, mas também estar vigilantes para a forma como o utilizamos. Não precisamos apenas encontrar tempo para orar, mas também tomar cuidado com esse tempo. Como explicamos isso? Observamos que nenhum momento é mais atacado do que o momento em que o cristão está orando. Durante os momentos comuns, a sua mente pode estar mais nítida, e seu pensamento, mais coerente. Entretanto, no momento da oração, seus pensamentos começam a vagar e tornam-se confusos. Você não sabe para onde seu ser está sendo conduzido. A princípio, seu corpo está repleto de força, mas à medida que começa a orar, seu corpo imediatamente se sente cansado e sonolento. Em outras situações, você costuma conversar com as pessoas até 23 horas ou 24 horas, ou é capaz de trabalhar até altas horas da noite. Porém, quando tenta orar às 21 horas, sente resistência e deseja ir dormir. Você não entende por que estava bem, mas no momento em que começou a orar sentiu-se cansado. Você imagina por que isso ocorre já que faz outras coisas no mesmo horário em que seu espírito parece forte, mas perde sua força espiritual no momento da oração. A explicação é que o inimigo está impedindo que você ore. Ele quer cortar sua linha de comunicação com o céu, pois conhece o poder da oração. Ele percebe como a oração o restringirá e como fará com que o poder caia do céu. Por conseguinte, o inimigo tenta fazer o melhor ataque à sua oração. Ele percebe que se não conseguir cortar essa linha de comunicação, sofrerá perdas. Ele pensa que poderá fazer tudo com você segundo suas ideias se tão somente impedir que você se comunique com Deus. Como consequência, você pode fazer outras coisas sem a interferência do diabo, mas sofrerá ataques malignos toda vez que for orar. Como devemos lidar com esse tipo de situação? Não há outra forma senão vigiar. Assim, devemos proteger o uso do momento da oração e o período da própria oração. Abramos os olhos a fim de que não sejamos enganados e levados a pensar que não podemos orar hoje, pois não nos sentimos bem.
Devemos estar alertas para o fato de que isso é um ataque do inimigo. Não pensemos que não somos capazes de orar por estarmos cansados e causaremos danos à nossa saúde se insistirmos em orar. Se algum de nós se sente fraco no momento de orar, não deve considerar essa fraqueza algo natural. Além do mais, se percebemos que nossos pensamentos estão vagando no momento da oração, não devemos aceitar esse fato como normal. Tudo isso simplesmente vem de Satanás para enganar-nos e atacar-nos. Portanto, esteja alerta, vigiando com toda a perseverança. Use a oração a fim de proteger sua oração. Cerque sua oração com orações. Antes de orar, peça ao Senhor que o capacite a fim de que possa fazer sua oração sem ser atrapalhado, sem sentir sono ou cansaço, mas orar em espírito e com concentração, sendo protegido por seu sangue. Diga ao Senhor: Senhor, protege minha oração para que eu possa estar concentrado e exercer poder sem ser atrapalhado pela aparente fraqueza natural. Observe que existem dois tipos de soldados na Terra, um é o soldado de carreira, preparado para o combate, e o outro é a sentinela. A sentinela não tem a função específica de atacar, mas é usada para proteção, isto é, para guardar os soldados que estão lutando. Você pode reparar em uma companhia de soldados alojados em uma área cercada. Invariavelmente, haverá alguns munidos de armas e dispostos na entrada. Por que esses soldados permanecem lá na entrada? Para guardar os homens que estão do lado de dentro a fim de que eles não sejam atacados. Sabemos que oração também significa enfrentar e repelir Satanás. Precisamos de uma oração sentinela para proteger nossa oração de combate. Ser vigilante é postar-se como uma sentinela. Por conseguinte, vigiando com toda a perseverança significa observar com cautela a fim de que os homens destinados a lutar, ou seja, nossas orações, não sofram perdas. Em resumo, precisamos observar duas coisas. Primeiro, não devemos permitir que Satanás nos roube o tempo destinado à oração. Segundo, devemos pedir ao Senhor que nos dispense proteção para que tenhamos força para usar o tempo estabelecido de maneira adequada. Nunca nos esqueçamos de que essas condições aparentemente adversas não são reais, mas enganosas, e são usadas pelo inimigo como armadilha. Extraído do livro Vida Cristã Equilibrada, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Evite tudo que não é oração. A fim de orarmos direito, existem muitas coisas que devemos fazer. Entre elas, é importante evitar tudo que não é oração, pois o inimigo não apenas sugará nossa energia, mas também tirará o tempo destinado à oração e induzirá você a usá-lo com muitas palavras vazias. Isso é algo para o qual você deve manter os olhos abertos, recusando-se a desperdiçar o tempo de oração. As orações de muitas pessoas não são verdadeiras, pois elas empregam palavras vazias que não produzem qualquer obra. Certa vez, ouvi falar de um incidente relacionado a Evan Roberts. No início, mal pude acreditar. Saibam que Evans Roberts foi o grande reavivalista do país de Gales. Em determinada ocasião, havia alguns crentes orando em sua sala por um assunto específico. No meio da oração de um dos irmãos, Roberts foi até ele, colocou a mão em sua boca e o impediu de continuar a orar, dizendo: "Irmão, não prossiga, porque você não está orando." Quando li a respeito do ocorrido, pensei que fosse impossível, mas, de fato, Roberts agiu dessa maneira. Hoje, sei que ele estava correto. Muitas palavras que usamos na oração vêm da carne. Nossa prece pode ser longa demais e conter muitas palavras que não são verdadeiras ou eficazes. Frequentemente, no tempo em que oramos, andamos em círculos, gastando tempo e energia sem obter qualquer resposta para a genuína oração. Ainda que você ore muito, sua oração não será respondida ou eficaz. Você simplesmente emprega tempo e vigor de modo incorreto. A prece não precisa ser longa demais. Não há necessidade de inserir muitos discursos. Vigie para que não tenha muita justificativa em sua oração. Precisamos tão somente apresentar o desejo de nosso coração ao Senhor. Isso é o suficiente. Não devemos acrescentar muitas outras coisas. Se o que você diz são palavras vazias, sabe que Deus não o ouvirá. Logo,
devemos observar e estar atentos. O que precisamos ponderar? Não devemos dizer nenhuma palavra descuidada diante do Senhor. Havia um cristão bastante poderoso na oração. Uma vez, ele escreveu um hino no qual foi encontrado o seguinte sentimento: se você for até Deus, prepare, antes, o que pedirá, por favor. Deixe-me perguntar, de que forma você iria até um juiz apresentar seu caso? Com as mãos vazias? Não. Antes, prepararia a petição. De maneira similar, devemos colocar-nos diante de Deus. Você e eu devemos, primeiro, preparar aquilo pelo qual desejamos orar. Não devemos aproximar-nos do Senhor sem ter ideia do que queremos. Muitas vezes, as orações não têm poder, não realizam obra alguma e, logo, permanecem sem resposta. Tal resultado pode ser atribuído, com frequência, ao fato de que nossas orações não têm objetivos em virtude de serem acompanhadas de palavras fúteis. Mais uma vez, isso é manobra de Satanás. Ele nos leva a pronunciar palavras vazias, que são completamente inúteis. Nesse caso, nossas preces serão ineficazes, sem alterarem nada. Por esse motivo, devemos estar alertas na oração. Assim, você deve, em primeiro lugar, saber o que seu coração deseja. Você precisa ser transparente quando estiver pedindo algo a Deus. Você não pode aproximar-se da presença de Deus sem anseios. Se não há firmeza alguma em seu coração, não haverá oração verdadeira, pois todas as orações são governadas pelo desejo do coração. Certa vez, um homem cego pediu ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Senhor lhe respondeu: que queres que eu te faça? Mac 10.46, 52. Hoje em dia, o Senhor também faria a mesma pergunta a você: que queres que eu te faça? Muitas pessoas podem orar durante 15 ou 20 minutos. Se você lhes perguntasse o que pediram a Deus, é provável que não soubessem dizer-lhe nada específico. Apesar de terem dito muitas coisas, não sabem o que querem. Não há um desejo no coração dessas pessoas. Como você pode esperar ser usado por Deus em oração se não prepara o coração? Devemos prestar atenção ao anseio de nosso coração antes de orar. Procuremos o que realmente desejamos. Há outro tópico de igual importância na oração que diz respeito à fraseologial que usamos. Você se lembra de como uma mulher cirofenícia foi até o Senhor, um dia, e pediu que ele curasse sua filha. O Senhor respondeu, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher, todavia, não se importou em ser chamada assim. Se ela era vista como um cachorro, que fosse considerada um cachorro. Então, ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Agora, ouça o que o Senhor lhe respondeu: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Mac 7.24, 30. Esse incidente indica quão importante é a fraseologia que usamos perante Deus. O Senhor respondeu ao pedido da mulher, pois ela havia pronunciado a sentença correta. Por isso, além de ter um desejo adequado diante de Deus, devemos também procurar falar as palavras certas para expressar esse desejo. Com quanta frequência temos verdadeiramente anseio dentro do coração ainda que, depois de orar durante um tempo, nossas palavras desviem-se do alvo que temos. Note que todas as orações poderosas têm excelente fraseologia. Contudo, essa observação não quer dizer que devemos escrever uma boa oração e, depois, recitá-la para Deus. Agora, já compreendemos duas coisas importantes quanto à oração. Devemos prestar atenção no anseio do nosso coração e usar as palavras apropriadas quando estivermos orando. Em seguida, notemos uma terceira coisa: precisamos tomar cuidado com a forma de pedir. É algo patético verificar que muitas pessoas que têm um desejo adequado e usam as palavras corretas não sabem vigiar a si mesmas quando oram. Por isso, rapidamente suas palavras já se desviaram além do ponto de onde poderiam retornar. Por esse motivo, é preciso que, na oração, tenhamos certeza de que nossas palavras não corram selvagemente. Sobretudo nas orações realizadas em voz alta, devemos examinar, com cautela, se nossas palavras se afastaram do assunto principal. Se isso aconteceu, devemos trazê-las de volta. Tal afastamento pode sobrevir com rapidez, pois, embora, no princípio,
tivéssemos realmente algo a pedir no coração, à medida que pronunciamos as sentenças, podemos, inconscientemente, sair do centro e direcionar as palavras para outros rumos. Se percebermos que, de fato, abandonamos o ponto essencial, devemos recomeçar e redirecionar as palavras para o tópico central. Precisamos ter cuidado para que nossa oração se amarre ao objetivo que temos em mente sem nos distrairmos. Na oração, é importante manter-nos vigilantes e firmes para que as palavras desnecessárias sejam evitadas. O que estou enfatizando é não permitirmos que quaisquer palavras desnecessárias ou vãs se infiltrem em nossa oração. Devemos guardar-nos dos discursos e justificativas que invadem as orações. Em suma, os pontos que acabamos de discutir incluem 3 coisas. Primeiro, devemos ter um anseio no coração a fim de eliminar a oração ineficaz, ou seja, precisamos ter em vista um objetivo específico pelo qual pedir. Segundo, precisamos utilizar a fraseologia correta. Nossas palavras devem ser certas. Terceiro, devemos manter uma boa condição enquanto estivermos orando, impedindo que palavras insignificantes sejam adicionadas à oração a fim de que não façamos uma oração que não é oração. Orando em todo o tempo. Para que a oração seja realmente eficaz, devemos espalhá-la como se fosse uma rede. O que isso significa? Quer dizer que devemos fazer todas as orações em uma só a fim de que nada pelo que precisamos orar fique de fora. Não permitiremos que nada escape. Sem essa rede de oração, não seremos capazes de obter bons resultados. Uma pessoa que sabe orar sabe como derramar completamente o anseio do seu coração diante de Deus. Ela usará todos os tipos de oração para cercar, como se estivesse utilizando uma rede, aquilo pelo que ora a fim de que o inimigo não consiga fazer nada. Hoje em dia nossas orações são muito frágeis, não são suficientemente seguras. Ainda que usemos muitas palavras, nossas orações não são bem cercadas e, por isso, fornecem, ao inimigo, brechas pelas quais atacar. No entanto, se as orações são semelhantes a espalhar redes, o inimigo não terá abertura pela qual entrar. Logo, nossas petições serão percebidas pelo Senhor. Tomemos o seguinte exemplo. Suponha que um irmão estabelecido em determinada região vá pregar o Evangelho em uma área delimitada. A fim de apoiá-lo, você tem o desejo de ser responsável por ele em oração. Com essa deliberação, você deve levar à presença de Deus, em oração, tudo o que pensa a respeito da missão do irmão naquela área específica. Você ora por suas necessidades, pelo trem que deve pegar, pelos trilhos do trem, pela passagem do irmão, pelos porteiros, pela bagagem, alimentação, saúde, hospedagem e pelas pessoas que ele conhecerá no trem. Você ora pela casa na qual ele ficará hospedado quando chegar, pelas pessoas da região, pelas atitudes tomadas pelo irmão em meio às pessoas, pela pregação, pelo primeiro esforço e por suas necessidades de comer e vestir-se. Em suma, ore por tudo o que imagina ter relação com a missão. Você pode até orar para que ele receba todas as suas encomendas e correspondências, pedindo que Deus proteja cada uma das peças, e que nada seja roubado. Isso é fazer todas as orações em uma, espalhando-a como rede sobre o irmão e deixando que nada fique sem orar a fim de que ele tenha paz em tudo. Satanás não poderá fazer nada contra ele com essa rede protetora. Com a oração de rede, a mão do inimigo é completamente atada. É natural que esse tipo de oração exija vigilância, pois se não vigiar, não saberá que existem tantos aspectos pelos quais precisa orar a seu favor. Uma oração apressada ou muito rápida, excessivamente econômica no tempo, é normalmente uma oração descuidada, que concede espaço para o adversário entrar. Muitas vezes, essa oração descuidada significa um desejo superficial. Se você tem um desejo profundo, será compelido, pelo encargo dentro de você, a orar todas as orações naturalmente. A questão sobre a qual estamos falando tem uma íntima ligação com o conhecimento. Portanto, você deve estar alerta e abrir os olhos para que consiga orar por tudo o que observa e imagina. Se você não vigiar, sua oração poderá ser finalizada em 2 sentenças, já que não tem mais nada pelo que orar. Por isso, para servir ao Senhor com oração, precisamos estar vigilantes quanto ao tempo, à atitude e a todos os aspectos até que se tenha orado por todas as coisas. Não se trata de uma tarefa fácil, mas de uma expressão de grande amor. Se não há amor, poderá haver intercessão.
Sem o verdadeiro amor, ninguém intercede e nenhum filho de Deus realiza o trabalho de intercessão. Vigiar depois da oração. Um bom médico não apenas tomará cuidado ao prescrever o remédio, mas também levará em consideração o efeito causado no paciente depois de atendido, pois sabe que, à medida que os sintomas do paciente se modificam, a fisiologia dele também é alterada. Logo, o médico altera o método utilizado. De forma semelhante, no que diz respeito à oração, você deve estar atento para toda nova descoberta, alteração ou atitude depois de orar. Você precisa observar continuamente se algum novo acontecimento aparece na pessoa ou na coisa pela qual orou. De modo contrário, ainda que tenha orado, sua oração não terá validade se não existir vigilância. É essencial que você observe o depois da pessoa ou coisa pela qual orou. A oração não deve reunir apenas todas as orações em uma só, mas acontecer em todo o tempo. Não ore apenas uma vez, mas muitas vezes. Não use apenas todas as orações de uma só vez, mas em todo o tempo. Sem vigilância, a oração se torna, com frequência, ineficaz. Logo, devemos vigiar depois de orarmos. Veja outro exemplo com a seguinte situação. Suponha que você ore por alguém que se opõe ao Senhor e peça a Deus que faça essa pessoa crer nele. Você ora pela pessoa, usando todas as orações em todo o tempo. Enquanto isso, você crê que a promessa de Deus encontra-se em sua palavra. Depois de vários dias, a situação parece piorar. A pessoa passa a opor-se ainda mais ao Senhor. Muitas pessoas ignoram o fenômeno e continuam fazendo as velhas orações, o que é errado. A oração, por si só, não é o bastante. Você deve observar e apresentar a oposição dessa pessoa ao Senhor, dizendo a ele que o homem passou a opor-se mais ainda. Ao mesmo tempo, você pergunta a Deus por que a condição dele piorou e o que você deve fazer. Se você estiver vigilante, Deus poderá iluminar seu entendimento e fazer com que saiba deve ao fato de que tudo isso se que a sua oração tem atingido o inimigo. Se não estivesse causando efeito, não haveria mudanças. O inimigo receia que você ganhe esse homem, por isso, cria uma oposição ainda mais intensa dentro dele. Então, você já pode começar a louvar a Deus. Embora a oposição externa tenha crescido, você sabe que sua oração alcançou aquela pessoa, e é por isso que o inimigo precisa fazer um círculo mais apertado ao redor dela. Todavia, você pode passar a fazer outro tipo de oração e lançar uma nova rede. Talvez, depois de pouco tempo, a atitude do homem comece a abrandar-se. Antes, ele o ignorava, mas, agora, parece estar disposto a conversar com você. É aí que você precisa espalhar outra rede de oração. Em outras palavras, você precisa modificar sua oração conforme a alteração das circunstâncias. Entretanto, isso requer muita observação. Uma coisa é certa, o conhecimento governa a oração. Quanto mais você for transparente com relação a determinado assunto, mais facilmente orará por ele. Logo, se alguém lhe pedir que você ore por alguma questão, esse alguém precisa dizer-lhe claramente o que deseja a fim de que você possa orar de acordo com o que sabe. A observação nos ajudará a perceber o rumo que nossa oração deve tomar e quantas mudanças ocorreram na pessoa ou na coisa pela qual estamos orando. Devemos, continuamente, estar atentos para notar o efeito que exerce nossa oração à medida que a situação piora ou melhora, se avança ou recua. Algumas vezes, precisamos continuar a observar uma pessoa, um trabalho, uma provação ou até mesmo um irmão, pois não devemos apenas ter fé, mas sermos sábios. Nossos olhos devem estar abertos mesmo quando estiverem fechados. Precisamos fechar os olhos a fim de orar com fé pelas pessoas, mas também precisamos abri-los a fim de observar qualquer mudança. Se simplesmente fecharmos os olhos, o inimigo terá muitas oportunidades de enganar-nos. Em Efésios 6, onde é mencionada a batalha espiritual, o elemento mais importante é citado por último, que é a oração. Porém, essa oração precisa ser sustentada pela vigilância. Apenas assim nossa oração será eficaz. Compreendamos que a essência básica é orar. Contudo, se desejamos que nossa oração seja poderosa, devemos adicionar a ela a questão da vigilância.
Infelizmente, muitas pessoas, hoje em dia, não aprenderam a fazer a obra da oração e possuem diversas incertezas. Atualmente, não temos outro motivo senão esperar que Deus nos desperte para fazer esse trabalho. Por favor, não esqueça que, na vida de cada filho de Deus, a faceta mais atacada de seu caminho é a oração, pois, sem ela, não haverá poder. Por isso, Satanás tenta, sobretudo, atrapalhar a vida de oração do cristão, fazendo com que ele use muitas palavras vazias na oração, omita muitas coisas importantes sem a questão ser adequadamente coberta em oração e não consiga observar as mudanças ocorridas depois de orar. A fim de aprender a orar de forma correta, a pessoa precisa prestar atenção a esses 5 pontos. Embora esses tópicos sejam aparentemente bastante simples, são muito profundos. As pessoas que têm orado durante anos aprenderam bem essas 5 coisas. Por outro lado, os iniciantes devem preocupar-se com esses 5 pontos. À medida que o tempo for passando, eles terão mais experiência em orar. Que Deus seja misericordioso para conosco hoje a fim de que prestemos atenção a esses 5 pontos. Extraído do livro Vida Cristã Equilibrada. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.